Ora viva! Fala-vos Manuel Moreira de Naturmed Medicinas Naturais. Pronto. Uh, Cá estamos para mais um live. E então agradecia, por favor, que fossem assinalando aí a vossa presença, se possível, aí na parte dos comentários. Se não aparecerem os comentários, eu vou responder depois à parte, quando terminar o vídeo. Pronto, mas se possível, vão escrevendo aí os comentários que considerarem pertinentes, colocar alguma questão, alguma dúvida, e depois serão. Eu irei responder, está bem? Então, hoje o tema é como ter boa energia vital, gerando uma vida longa e feliz. Ora bem, em primeiro lugar, eu lembrei-me de um ditado que diz: dormir é meio sustento. É um ditado popular português. Portanto, à noite ou durante a noite, o chi, portanto, a energia vital, é atraída para o interior do corpo. Portanto, para recarregar os órgãos de energia. Portanto, é muito importante a questão do sono. Portanto, termos um sono profundo e reparador. Há determinados momentos durante o dia que vão sendo sucessivamente mais importantes para este ou para aquele órgão. Portanto, há uma duração de 2 horas, de 2 em 2 horas, a energia no nosso corpo vai ficando num ápice, vai ficando numa energia máxima relativamente a cada órgão. Por exemplo, das 23 à 1 da manhã, isto em relação a horas solares, portanto, pode coincidir ou não com as horas oficiais, mas portanto, são as horas verdadeiras, não é? Entre as 23 e a 1, por exemplo, está no auge a energia da vesícula biliar. Entre a 1 e as 3, fígado. 3 às 5, pulmão. 5 às 7, intestino grosso, etc. Então, através da maneira como a gente se sente, no caso de estar acordado, obviamente, né? Como a gente se sente durante essa hora, então isso dá para perceber como é que está esse órgão, portanto, ou como é que está a energia desse órgão. E também mesmo durante a noite, se a pessoa, por exemplo, acorda sistematicamente a uma determinada hora, habitualmente, então é porque há problemas nesse órgão. Por exemplo, pessoas que sofrem dos pulmões, geralmente têm problemas, por exemplo, acordam, por exemplo, entre as 3 e as 5 da manhã, portanto, que é a hora do pulmão. Portanto, como a energia é máxima, digamos, se o pulmão está fraco, digamos, é mais notório, é mais fácil de dar de si nesse momento, porque não consegue responder, né, com aquela excitação toda. Então, também é importante perceber ou saber que pronto, durante a fase profunda do sono, portanto, é naquela fase do sono em que estamos a dormir mais profundamente, portanto, o corpo relaxa mais profundamente, a respiração fica regular, a tensão arterial diminui, portanto, fica tudo mais quieto. É uma fase mais zen, mais pacífica, não é? O cérebro também responde menos a estímulos externos e por isso é que é mais difícil de a pessoa acordar. Então, nesta fase de sono profundo, portanto, a pessoa vai recuperar, vai renovar, vai reparar o corpo. Então é muito importante não só termos cuidado, por exemplo, com a nossa alimentação, com o exercício, com a respiração, mas também termos cuidado com o repouso e, em particular, com o sono. Portanto, é muitíssimo importante. Então, nesta fase, a glândula pituitária liberta hormonas de crescimento para estimular o crescimento de tecidos, por exemplo, que seja necessário, para a reparação de músculos, por exemplo, e também, segundo estudos que há, também haverá uma reparação do sistema imunitário ou imunológico. Portanto, há aqui nesta fase uma recuperação do corpo físico em geral. Por outro lado, na outra fase do sono, chamada REM, que é a abreviatura de Rapid Eye Movement, ou seja, rápido movimento dos olhos, é uma fase de sono em que a pessoa tem tendência a movimentar os olhos, embora os olhos mantendo-se fechados.
E nesse caso, é uma fase, dentro da fase de sono, é uma fase yang. Portanto, a fase yin é aquela que eu acabei de falar, do sono profundo, né? E agora, nesta fase, que é a fase REM, é a fase yang, dentro do sono. É uma fase em que a temperatura do corpo portanto, aumenta, a tensão arterial também aumenta, a frequência do batimento cardíaco também aumenta, portanto, não demasiado, obviamente, né? Mas aumentam mais do que na fase anterior que eu referi. Mas o corpo não se mexe, né? Portanto, a pessoa continua pacífica se estiver em ordem, se estiver saudável, né? E o cérebro, entretanto, que esteve calmo na fase anterior, aqui nesta fase volta a ficar ativo. Então a pessoa eventualmente sonha, reorganiza a informação, portanto, fortalece as áreas de memória que queremos fortalecer, né? Apaga as memórias menos importantes uh, e, uh, e impulsiona a memória a conectar-se com as experiências das últimas 24 horas. Portanto, e compará-las com as experiências anteriores. Portanto, acaba por fazer com que a pessoa consolide conceitos, ideias, pronto, em que a pessoa está focada, em aprender. Né? Então, por isso é muito importante, quando a gente faz, por exemplo, autossugestão antes de dormir, porque estamos a fazer um autocondicionamento, portanto, nesse caso consciente, né? Mas que depois se vai refletir nesta fase subconsciente. Né? Então, isto vai facilitar a aprendizagem, o crescimento neuronal, portanto, e é importante também para desenvolver a criatividade. Né? Portanto, há pessoas que, por exemplo, acontece-me comigo, e, por exemplo, né, muitas vezes ter assim ideias luminosas ao acordar, né? E tem a ver precisamente com isto. Conclusão, portanto, aquela expressão de dizer eu vou dormir sobre o assunto está correta, né? Portanto, por vezes a pessoa tem dúvidas assim, sobre o que decidir ou como decidir, né? E então decide primeiro, portanto, pensar e tal, mas depois de dormir, então depois de dormir as coisas ficam mais claras, né? Então é muito importante o sono até para essa clareza mental. Então, agora, falando mais diretamente da questão da energia. Então, tudo é energia, em termos, segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa e dos conhecimentos da filosofia chinesa, etc. E mesmo na ciência ocidental também já se reconhece isso, né? Pronto, tudo é feito de energia. Portanto, mesmo as coisas materiais, no fundo, não são mais do que uma forma de energia. As coisas materiais são feitas de energia na forma condensada, numa forma mais dura, né, mais densa, que é mais palpável, que é mais visível. Né? As coisas que não são materiais, pronto, é uma energia mais subtil. Portanto, mas tudo é energia. Então, a energia vital pronto, pode-se dividir em energia propriamente dita, que está mais relacionada com o baço pâncreas, estômago, portanto, com o sistema digestivo e tal, portanto, energia, em sangue, líquidos orgânicos, em yin e yang. Né? Portanto, tudo isso são diferentes formas, diferentes aspectos de energia vital, neste caso. Agora, a longevidade, por exemplo, portanto, tem a ver, quem diz a longevidade diz a vitalidade também, portanto, o facto da pessoa ter mais ou menos energia, tem a ver com, por um lado, com a parte de energia herdada, portanto, que por sua vez pode-se dividir em energia genética, portanto, relacionada com o ADN, e congénita, portanto, aquilo que a pessoa adquiriu enquanto esteve cerca de 9 meses no ventre materno. Portanto, energia herdada e também energia adquirida. Né? A energia adquirida, assim, basicamente, a nível físico, é obtida através da alimentação e da respiração. Né? Embora também a gente receba energia cósmica diretamente. Né? Por outro lado, também depende, essa mesma longevidade, depende da energia herdada, da energia adquirida e depende da gestão dessas energias. Portanto, a gestão global dessa energia vital. Por um lado, optimização, portanto, saber usar a energia de uma forma adequada, inteligente, apropriada. Por outro lado, poupança, né? Saber poupar-se também quando é conveniente. Saber, por exemplo, descansar, saber dormir, saber divertir-se, etc. Portanto, reservar um tempo para isso. Não é?
Então, na China, tradicionalmente, portanto, no passado, na China, os médicos chineses tinham tradicionalmente uma longevidade eh, que era o dobro da população em geral. Não é? Portanto, isso já não acontece o mesmo, já não se pode dizer mesmo com os médicos ocidentais, não é? De medicina convencional. Pronto, atualmente, portanto, na China, os médicos chineses vivem em média cerca de 21 anos a mais do que a população mundial. E 40 anos a mais que a população nos países chamados, eufemisticamente, desenvolvidos, né? Portanto, os países que têm mais indústria, mais comércio, etc. Né? Países mais modernos, mais modernizados. Né? Mas mesmo depois que a China se tornou também um país, entre aspas, desenvolvido, né? No sentido moderno do termo, mesmo assim os médicos chineses, neste caso, continuam a viver 40 anos mais do que o resto da população chinesa. Né? Então, por conseguinte, portanto, os conhecimentos e métodos usados na medicina tradicional chinesa são uma base segura para a gente ter ou desenvolver, por um lado, mais energia e vitalidade, por outro lado, mais saúde e longevidade, por outro lado, melhores relacionamentos e felicidade. Então, nós para termos uma vida interessante, longa, feliz, então nós precisamos de nos tornar pessoas saudáveis. Né? Obviamente, se estivermos doentes, certamente não vamos durar muito tempo, nem vamos ter uma vida tão interessante, com certeza. Né? Então, ou seja, precisamos de nos tornar fortes, resistentes, com energia, com flexibilidade também, né? Ser flexíveis. Né? A pessoa jovem normalmente é flexível. As crianças jovens são bastante flexíveis. Pessoas idosas geralmente são mais endurecidas. Né? Então, quanto mais endurecido, mais envelhecido a pessoa está, mais próximo da morte a pessoa está. Isto é muito sério. Né? Então, precisamos nos tornar flexíveis, fortes, mas flexíveis. Então, precisamos também desenvolver autocontrole emocional e clareza mental. Portanto, autocontrole mental também, clareza mental, portanto, e consciência. Precisamos desenvolver a nossa consciência. Portanto, e assim iremos tirar maior partido da vida enquanto cá estivermos e vamos ter também maior longevidade com vida de qualidade. Então, mas mesmo a pessoa herdando fatores genéticos ou congénitos, deficitários, não, ou deficientes, então através de exercícios, através de tónicos, portanto, yin ou yang dos rins, por exemplo, através da alimentação, da fitoterapia, para já não falar da acupuntura, moxa-bustão, essas coisas, portanto, mas mesmo daquilo que a pessoa pode fazer diretamente, e a moxa-bustão também pode fazer diretamente, mas mesmo coisas mais simples como alimentação, respiração, sei lá, meditação. Então, tudo isso pode fazer com que mude a nossa própria herança genética ou congénita. Né? Por outro lado, o déficit imunológico, portanto, defeito imunológico ou insuficiência imunológica, né, ou imunitária, também pode corrigir-se. Portanto, mesmo que a pessoa tenha herdado já uma condição deficitária a nível imunológico. Portanto, pode corrigir através também, principalmente através de tónicos do baço pâncreas, por exemplo, né? Portanto, e também dos rins, etc., como vamos ver a seguir. Por isso, por exemplo, viroses, por exemplo, relacionadas, por exemplo, com gripe, ou gripes, ou Covid-19, infecções por Covid-19, etc., ou, por exemplo, células cancerígenas, malignas. Se houver uma deficiência imunitária, portanto, o organismo não vai reagir. Não é? E então, portanto, a questão fundamental, portanto, eu não me canso de dizer, mesmo a respeito desta questão de infecções por Covid-19 e cuidados e não sei o que mais, então a questão fundamental não é, nunca foi, nem nunca será a questão do contágio. Não estou a negar que não haja contágio, não estou a negar que não devamos ter higiene, devemos ter. Não estou a negar que não devemos ter cuidados de proteção, sim senhora. Mas não é, nem nunca foi, nem nunca será o foco principal. O foco principal é desenvolvermos imunidade interna dentro de nós. É estarmos o mais fortes possível, estarmos o mais resistentes possível. Né?
Então, é cuidar da nossa saúde no dia a dia, não é? Não é estar à espera que haja um contágio de vírus Covid-19, não é? Então, é precaver-se no dia a dia, né? E mais ainda agora. Então, ter cuidado com o que come, ter cuidado com o que sente, ter cuidado com o que pensa, ter cuidado com o que diz, etc. Né? Sobretudo com o que diz a si próprio. Sobretudo, cuidado com as ideias que mete dentro da sua própria consciência, com as crenças que mete dentro da sua própria consciência. Né? Então, ter a noção de que cada um de nós tem muita independência, né? Não temos independência total, nem pouco mais ou menos, né? Estamos dependentes de mil e uma coisas, né? Estamos dependentes da energia do universo, estamos dependentes do sistema político, enfim, de muita coisa, né? Pronto, mas temos, ainda assim, temos muita independência, né? Podemos respirar mais rápido ou mais devagar, podemos comer comida saudável ou comer porcaria, podemos comer muito ou comer pouco, etc. Então, o principal é desenvolver imunidade interna, né? É fortalecimento interno, normal e independente, o mais independente possível, né? Portanto, mínimo de dependência de outras pessoas, mínimo de dependência do sistema, do governo, etc. Né? Então, quando há deficiências orgânicas, portanto, diversas, então poderá haver diminuição de leucócitos, portanto, que são os glóbulos brancos, portanto, os quais são produzidos pela alimentação. Né? Portanto, através da alimentação nós produzimos sangue. Né? Então, a partir do sistema digestivo, portanto, que é governado principalmente pelo baço pâncreas e estômago, embora com a colaboração de outros órgãos, portanto, isso é a fonte de produção de todo o sangue, né? Do nosso organismo. Portanto, quando há deficiências, quando há fraqueza, quando há anomalias no organismo, então, o nível de interferão, né? Portanto, que é uma proteína formada, né? E produzida, portanto, nos leucócitos e fibroblastos, que é usada para interferir contra a replicação de fungos, de vírus, de bactérias, portanto, e células de tumores também. Portanto, portanto, essas células estimulam a defesa das outras células, né? Portanto, o tal interferon. Né? Então, portanto, quando há fraqueza, ou anomalias, portanto, no organismo, quando a pessoa está fraca, então o nível de interferon portanto, fica diminuído e, portanto, nesse caso o organismo fica mais propenso, fica mais suscetível ao ataque desses vírus. Mas, portanto, tomem bem atenção nisto. O problema principal não é os vírus. O problema é se a pessoa está resistente ou não aos vírus. Não é? Então, o problema principal não são os nossos inimigos. O problema principal é nós sabermos lidar com esses inimigos. Termos resistência ou não termos resistência. Temos inteligência ou não temos inteligência. Para dialogar com os nossos inimigos, não é? Até inclusive para transformar os nossos inimigos em inimigos. Então, essa é que é a questão fundamental. Não é? Então, há vários estudos feitos com pessoas, estudos feitos, por exemplo, na China, pessoas que sofriam, por exemplo, de traqueite crónica ou de gastrite atrófica crónica, também pessoas que sofriam de hepatite crónica, e fizeram estudos dessas pessoas e a proporção média das células T, portanto, que são ou também chamadas linfócitos T, portanto, era menor que nas pessoas saudáveis, né? Mas depois de se curarem, essa proporção das células T foi restituída ao normal na maioria dos casos. Então, essas células T, ou linfócitos T, portanto, são células do sistema imunológico e também são um grupo de leucócitos, portanto, ou seja, glóbulos brancos, como já falei, responsáveis pela defesa do organismo, portanto, contra agentes desconhecidos, portanto, chamados antígenos. E têm como principal papel a imunidade específica, portanto, e a imunidade celular, portanto, induzindo aquilo que é chamado apoptose. A apoptose que é a autodestruição das células invadidas por vírus. Portanto, por exemplo, bactérias intracelulares danificadas ou cancerígenas. Ou seja, por exemplo, quando acontece de uma determinada célula, por exemplo, cancerígena ou uma célula normal ser invadida por vírus, bactérias, a célula ficar muito destruída, então estas células T fazem com que essa célula, digamos, se autodestrua, né? Para não ir depois
propagar a doença para outras células. Não é? Então, e essas células amadurecem no timo, portanto, que é uma glândula endócrina que temos aqui no peito. Não é? Então, por isso, daí chamarem-se linfócitos T. T vem de timo, não é? Ou também chamadas simplesmente células T. Então, o nosso organismo reúne as suas forças e funções imunológicas para defender-se quando está sob ataque de agentes estranhos. Não é? Então, para viver com saúde e usufruir de uma vida larga e longa, então é necessário ser forte e saudável. Portanto, esse é que é o cerne da questão. Ser forte, saudável, ter energia e saber administrá-la. Saber administrar essa energia. Né? Saber administrar essa vitalidade. Portanto, usando quando é necessário e poupando quando é desnecessário. Quando é conveniente poupá-la também. Né? Quando é necessário, por exemplo, a gente dormir, por exemplo. Quando é conveniente repousar, por exemplo. Né? Então, um estudante chinês do século VI chamado Yan Zitui, portanto, num clássico que ele escreveu, chamado Minha Doutrina para a Posteridade, ele diz o seguinte: eu comi tónicos renais durante toda a minha vida. É por isso que aos 70 anos de idade, vejam bem, ainda posso ler impressão de letras miúdas e não tenho nenhum cabelo branco na minha cabeça. Então, agora estou-me a sentir envergonhado, não é? O cabelo está muito relacionado com os rins, com a energia dos rins, né? E também com a energia do fígado. Portanto, e os olhos estão muito relacionados com a energia do fígado. Né? Por outro lado, o rim, em termos de 5 elementos, é a mãe do fígado. Né? Portanto, o elemento água é a mãe do elemento madeira. Né? Então, muito interessante isto. Né? Então, estão a ver aqui a importância da alimentação e a importância de nós tomarmos tónicos adequados, tónicos naturais, não é venenos químicos. Né? Então, para melhorar e aumentar portanto, a nossa capacidade imunológica, né? Então é fundamental nós, por um lado, termos uma respiração longa e profunda. É muito importante esta questão da respiração, né? Respirar com ar livre, com nariz livre, com boca livre, né? Portanto, ter uma respiração longa e profunda. Isto é fundamental. É isto que aumenta a nossa imunidade. Né? Não é diminuir a respiração, não é bloquear a respiração. Bloquear a respiração atrofia a nossa imunidade, enfraquece a nossa imunidade, torna-nos mais vulneráveis a vírus, bactérias, etc. Né? Então precisamos de ter uma respiração mais longa, mais profunda, mais livre. Né? Precisamos ter também uma alimentação natural, usando alimentos corretos, integrais, também com uma mastigação e ensalivação completas, adequadas. Né? Precisamos desenvolver também uma consciência, uma clareza mental, portanto, ampliar a nossa consciência. E precisamos de fazer exercício de movimentação corporal, portanto, ser ativo não só para consigo próprio, fazer exercício, por exemplo, etc., né? Mas também para outras pessoas, portanto, a nível de relacionamento, portanto, colaborar, ser útil aos amigos, aos familiares, à sociedade, né? Contribuir para a sociedade também. Né? E enfrentar desafios, né? Não é fugir dos desafios. Né? Às vezes é preciso fugir, às vezes é tudo mais adequado, mais inteligente é fugir, né? Mas isso não deve ser feito sistematicamente a todo hora e momento, né? Então, os desafios também nos fortalecem. Então, dentro de certo limite, é importante, que isto seja dito, é importante ser sensato, né? Tudo tem limite, né? É importante percebermos os limites de uma forma inteligente. Pronto, mas dentro de certo limite, enfrentar desafios fortalece-nos, né? Portanto, não é fugir, né? Então, há um livro médico chinês, portanto, que foi publicado no século III, chamado Prescrições para Doenças Agudas. Portanto, e diz o seguinte: boa saúde é, primeiramente, descobrir os alimentos adequados. Não é? Então, qualquer pessoa que não saiba comer corretamente não pode permanecer com boa saúde. Então, esta sabedoria chinesa, incrível, não é? Então, coisa tão básica, né? Por isso, Jojo Sawa não se cansou de insistir na importância da alimentação e fundou um sistema, não é que seja baseado na alimentação, como muita gente imagina, né?
é baseado em princípios filosóficos de Yin Yang, das leis do universo, né? Mas em termos práticos, de aplicação prática concreta, né? Ele enfatizou muito a importância da alimentação também, né? Então, os alimentos que tonificam a energia vital, portanto, tonificam o Qi, portanto, tonificam especialmente os órgãos internos do sistema digestivo, portanto, baço, pâncreas, estômago. Então, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos de alimentos. Por exemplo, fígado de boi ou de vaca, né? Portanto, é rico em vitamina A, entre outras coisas. Então, é útil, por exemplo, para a visão embaçada, para desinteria, para diarreia. Então, é um tónico de energia, bom para fortalecer a pessoa, né? Eu, desde já, quando eu referir aqui alimentos animais, portanto, desde já gostaria de ressalvar que se pudermos evitar alimentos animais, melhor, né? Porque os alimentos animais são mais tóxicos e são mais difíceis de controlar em termos de yin yang, né? Normalmente são, na sua maioria, há exceções, mas maioritariamente são bastante yang e, portanto, levam-nos a consumir depois coisas extremamente yin também, né? Pronto, mas pontualmente, por uma questão medicinal, pontual, pode ser útil, às vezes, consumir este ou aquele alimento de origem animal, do meu ponto de vista, não é? Agora, por exemplo, um outro exemplo, cerejas, né? As cerejas são úteis, por exemplo, para caso de fadiga, entorpecimento dos membros, portanto, adormecimento dos membros, portanto, caso em que a pessoa fique, por exemplo, com os braços adormecidos ou com as pernas adormecidas, etc. Né? Reumatismo. Então, é benéfico, as cerejas são benéficas para todos os tipos de déficit. Então, as cerejas embebidas em vinho são muito boas para, por exemplo, para paralisia, entorpecimento, dor reumática. Então, já ficam aqui com uma receita, né? Então, já agora uma curiosidade. Por vezes, pronto, quando as cerejas já não são frescas, tendem a desenvolver bichinhos dentro, né? Então, embeber uma cereja em água durante muito tempo, se tiver vermes dentro da cereja, eles saem. Então, é um segredo para não estar a comer as cerejas com vermes, né? Para não estar a comer carne em vez de querer comer cerejas, neste caso, né? Então, entretanto, eu recomendo evitar o excesso também dessas frutas, porque são consideradas em medicina chinesa as cerejas frutas de fogo. Portanto, em excesso podem gerar calor excessivo no organismo, né? Portanto, elas, nesse caso, são boas para pessoas friorentas, né? Então, pessoas friorentas podem comer mais cerejas à vontade, né? Se for pessoas calorentas, é melhor, mais que ninguém, terem cuidado para não comer cerejas demais, né? A não ser que sintam frio, não é? Então, um outro exemplo de tónico energético é a galinha. Portanto, galinha ou galo. Quando falar aqui em galinha, pode ser galo também, não é? Então, por exemplo, casos, por exemplo, de falta de apetite, diarreia, diabetes, micção frequente, supuração ou sangramento vaginal, fraqueza ou falta de leite materno após o nascimento do bebê, reumatismo, tosse, etc. Portanto, há um clássico chinês, escrito em 1861, que diz o seguinte: reparem bem nisto, sobre galo ou galinha, né? Em termos alimentares. Diz assim: galo ou galinha corrige déficit de energia, esquenta o estômago, fortalece ossos e tendões, promove a circulação sanguínea, regula a menstruação, acaba com a supuração vaginal, controla a micção frequente e corrige fraqueza física nas mulheres após o parto. Então, é um tónico muito potente. Então, não é por acaso que, mesmo aqui em Portugal, eu lembro-me desde criança, né, as mulheres comerem galinha depois de terem parto, né, cães de galinha, etc. Então, é muito interessante. Isto é um conhecimento ancestral, tradicional e é transversal a todas as comunidades, portanto, a todo o mundo. Não é só da China, não é só de Portugal, né? Não é só do Oriente, não é só do Ocidente. Então, os nossos ancestrais sabiam disso, né? Então, aproveitemos esses conhecimentos preciosos dos nossos antepassados, né? Então, a galinha, em termos de ciência chinesa, é considerada, o galo é considerado o mais poderoso tónico energético dentro dos alimentos, né? Sem falar agora de plantas medicinais, etc. Né? Então, a galinha preta, o galo preto, é considerado o melhor tónico energético entre os alimentos. Então, dentro da galinha, dentro dos diversos tipos de galinha, então, a galinha preta é melhor ainda, né? O galo preto. Né? Então, para pessoas com déficit de Qi ou de energia, né? Portanto, os herbalistas chineses do século III a.C., já do século III a.C., né?
tinham uma célebre receita, que eu vou-vos dizer aqui o segredo, não é? Pronto, prestem atenção. Então é preparar uma galinha, pronto, e cortá-la em pequenos pedaços. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver a pele seca, então é deixar a galinha intacta, pronto, sem tirar a pele. Se não for o caso, pronto, então recomenda-se tirar a pele também, que tem muita gordura, não é? Então, pegar numa frigideira seca, sem óleo, portanto, e limpa, colocar esse pedaço de galinha na frigideira, adicionar um pouco de óleo vegetal, pode ser óleo de sésamo, por exemplo, pode ser azeite virgem, extraído de frio, por exemplo, né? Adicionar algumas fatias de gengibre fresco e depois continuar a cozinhar assim até ficar cozinhado, né? Nesse aspecto. Depois acrescentar 3 chávenas de água e, entretanto, acrescentar meia chávena de vinho fervido e depois, finalmente, ferver por mais uns 20 minutos. Então, isto é um cozinhado que é considerado um tónico energético máximo, né, em termos alimentares. Né? Então, e se for de galinha preta, melhor ainda. Né? Então, outros tónicos energéticos, eu vou referir aqui, por exemplo, a enguia. Portanto, a enguia é muito útil, por exemplo, para casos de prolapso do ânus ou do útero, casos de hemorroidas, casos de sangramento pelo ânus, também, por exemplo, o ginseng. O ginseng, embora seja usado mais como planta medicinal, não é? Portanto, o ginseng é útil para casos de fadiga, diarreia, falta de fôlego, falta de apetite, diabetes. Por exemplo, o arroz glutinoso, que é um arroz diferente do arroz comum, portanto, mesmo arroz integral, portanto, eu recomendo, no caso do arroz glutinoso, que seja arroz glutinoso integral, não é? Mas glutinoso. Então, o arroz glutinoso é muito usado, por exemplo, pelos lutadores de sumo do Japão, né? Porque dá muita energia, dá muita genica, né? Então, é útil para casos de diabetes, diarreia, transpiração excessiva, micções frequentes, por exemplo, né? O mel também é muito útil, por exemplo, para casos de hipertensão, doenças do fígado ou dos olhos, doenças cardíacas, por exemplo, arteriosclerose coronária, portanto, das artérias do coração, né? Doenças dos pulmões, por exemplo, como asma, tuberculose pulmonar, doenças do braço, pâncreas e do estômago, por exemplo, como úlceras pépticas, ou seja, úlceras do estômago, diabetes, disenteria, prisão de ventre, anemia. Pronto. Então, tem várias aplicações o mel, né? Também. Longans. Portanto, longans são umas frutas chinesas, né? Redondinhas. Longans são úteis, por exemplo, para casos de edema, diarreia, desnutrição, anemia, palpitações, insónia, amnésia, portanto, ou seja, falta de memória. Por exemplo, tamas vermelhas são umas frutas chinesas também, embora existam noutros países também, no Brasil também existem, por exemplo. Portanto, tamas vermelhas, por exemplo, úteis em caso de diarreia, neurastenia, anemia, hepatite, insónia, traqueite crónica. Por exemplo, o cogumelo shiitake encontra-se à venda hoje em dia no mercado, por exemplo, pelo menos aqui em Portugal, né? No Brasil também sei, pelo menos em São Paulo também se encontra. Então, pronto, por exemplo, aqui na Naturmed temos inclusive na forma de comprimidos, por exemplo, né? Pronto, mas também se encontra até mesmo em supermercados hoje em dia com o mel shiitake e em lojas chinesas também, né? Então, o cogumelo shiitake é útil para casos de raquitismo, metorragia, ou seja, sangramento menstrual, sangramento uterino, né? Também para casos de hemorroidas, dores de estômago e cancro cervical, nas mulheres. Também para altos índices de colesterol no sangue. Portanto, o cogumelo shiitake tem várias propriedades também. Portanto, é útil e importante evitar excesso de consumo de cogumelo shiitake, porque senão pode provocar impotência sexual. Né? Mas usado parcimoniosamente, pronto, não tem problema absolutamente nenhum. Né? É saudável e tem estas vantagens todas. Né? Só não deve ser usado em excesso, principalmente por homens. Né? Agora, o caso da abóbora. A abóbora é útil, por exemplo, para casos de inflamações, nevralgia intercostal, envenenamento por ópio, asma, tosse, etc. Agora, o tofu. Então, tofu, que é feito de soja, né? Também chamado queijo de soja. O tofu é um alimento também muito poderoso, muito saudável. Não quer dizer também que se deva comer muito. Também se comer em excesso, também prejudica a potência sexual masculina, né? Mas
usado parcimoniosamente, sei lá, duas vezes por semana, 2 refeições por semana, coisa parecida, né? Ou se cozinhar, por exemplo, com gengibre, que tem efeito oposto, o gengibre até é afrodisíaco, então não tem problema nenhum, não é? Mas pronto, falando agora apenas do tofu, né? Então é útil para casos, por exemplo, de desinteria, diarreia, intoxicação, sangramento no estômago, déficit de leite materno, anemia, menstruação irregular, diabetes, obstrução abdominal, por exemplo. Não é? Arroz integral. Então, o arroz integral é um alimento preciosíssimo. Eu considero que é o alimento mais completo que existe à face da Terra, né? Um, e mais saudável, portanto, e mais seguro para toda a gente poder comer, né? Em qualquer parte do mundo. Então, é um tónico de energia, portanto, do aquecedor médico, desta zona central do corpo, né? Desta zona do estômago, do vaso pâncreas, do fígado, etc. É um tónico do vaso pâncreas e do estômago. Por exemplo, o caldo de arroz é útil para favorecer a diurese. Então, pessoas, por exemplo, que tenham dificuldade em urinar, se cozerem arroz integral e beberem esse caldo em que o arroz foi cozido durante bastante tempo, então ajuda para facilitar a micção, por exemplo. Não é? Então, também a decocção de arroz integral tostado fortalece o estômago. Portanto, tostar o arroz integral e depois fazer um cozimento, pôr a cozer com água, né? E tomar assim na forma de chá, isso ajuda para fortalecer o estômago, portanto, e ajuda para eliminar umidade. Então é útil, por exemplo, em caso de pessoas que tenham obesidade, por exemplo, ou que tenham problemas de chamado excesso de peso, né? Portanto, que não é propriamente excesso de peso, é excesso de líquido e de gordura, né? Pronto, e de doçura no sentido do que comem, né? Muitas vezes. Pronto, mas pronto, o arroz integral tonifica os 5 órgãos, portanto, é o alimento mais completo que eu conheço. Né? E, por exemplo, o chá de 3 anos, o chá de 3 anos é um alimento também fantástico. É um chá que qualquer pessoa pode usar. Portanto, é feito da mesma planta do chá verde, portanto, do Camellia sinensis, ou ticinensis, né? Portanto, da planta do chá, mas é feita com folhas ou galhos tostados. Né? E é um excelente tónico digestivo. Portanto, além de ser delicioso em termos de paladar, mas o mais importante, do meu ponto de vista, é que, acima de tudo, ele dispõe bem a pessoa. A pessoa, depois de uma refeição, seja que tipo de refeição for, seja comer mais, seja comer menos, seja comida mais saudável, menos saudável, ele a facilita sempre, ele ajuda sempre. Né? Portanto, o chá de 3 anos eu recomendo vivamente. Né? Eu publiquei ainda há poucos dias um vídeo sobre o chá de 3 anos, portanto, recomendo que vejam. Né? Portanto, é um poderoso tónico digestivo, um poderoso tónico do coração também, portanto, e pode ser usado em combinação com molho de soja, com gengibre, com umebocha, manga japonesa salgada, etc. Né?